Bom dia para todos que estão conosco e aqueles que estarão assistindo esse nosso 49º Happy Hour na internet. Hoje, com a presença da senhora Roberta Calix. Bem-vinda, Roberta. Ela vai nos presentear com uma apresentação. Você sabia que o conflito tem uma dimensão sistêmica? Roberta Calix Coelho Costa Pedra é advogada atuante no Rio de Janeiro, mediadora extrajudicial, conciliadora, facilitadora de constelações sistêmicas familiares e estruturais. Uau! Se preparem. Muito bem-vinda, Roberta. O microfone é seu, querida. Obrigada, Mirielle, pelo convite, pela paciência. É uma honra poder contribuir. E a gente vai trocar aqui um pouco sobre esse tema, né? Porque quando a gente pensa em conflito, a gente normalmente fala, nossa, conflito é divergências de interesses. Eu tenho interesses, o outro tem outros interesses, e nossos interesses são divergentes, né? E aí, dessa divergências de interesses, pontos de vistas, nasce um conflito. E como eu sou advogada, né? E já tem muitos anos, e o meu objeto de trabalho é o conflito. Quem atua no sistema de justiça, sendo advogado, sendo promotora, sendo juíza, sendo defensora, ou também trabalha com diplomacia, né? Qual que é o objeto de trabalho? O objeto de trabalho é o conflito. Conflitos com vários níveis, né? Conflitos muito... com uma carga agressiva muito grande, outros com uma carga agressiva menor, mas o objeto do trabalho é um conflito. Então, pessoas vão ao sistema de justiça ou vão procurar pessoas que trabalham, gestores de conflitos, né, que podem ser vários tipos, mediadores, conciliadores, árbitros, e dizem, olha, eu não estou conseguindo resolver isso daqui. Eu estou com essa demanda em relação a uma outra pessoa, ou em relação a uma empresa, ou em relação a uma coisa, e eu preciso, não estou dando conta de resolver isso sozinho. Então, eu preciso de um terceiro para que encontre uma solução para mim. E grande parte de todo o conhecimento atualmente produzido, difundido, reiterado, ele vinha em cima de uma estrutura do pensamento dual cartesiano. Então, a primeira ideia, a ideia mais simples de conflitos, né, que a gente vem estudando, é pontos de vista diferentes, interesses divergentes, que as pessoas, uma ou mais pessoas, ou um país, ou uma cidade, ou um estado, enfim, não consegue solucionar e necessita de uma terceira pessoa, um terceiro órgão, para que entregue essa solução, né? Muito bem. Só que de uns anos para cá, e é algo bem recente, na década de 50, o pensamento sistêmico ele vem ganhando o seu lugar. A gente antes pensava em cima dessa estrutura de pensamento dual cartesiana. E o pensamento sistêmico, se a gente pensa na década de 50, a gente pensa numa criança, né? Em termos de base de pensamento, em termos de como a gente produz conhecimento. E aí, a gente começou a ampliar o olhar, e o nosso foco aqui é o conflito, a ampliar o olhar para dizer, olha, além de uma divergência de pontos de vista e interesse, existe algo além disso. Existem dinâmicas que a gente não vê, que são dinâmicas inconscientes. E aqui eu vou deixar bem enquadrado, porque a gente vai olhar com o óculos da abordagem sistêmica fenomenológica, que é
que foi difundida pelo filósofo alemão Bert Hellinger, que deu origem às constelações sistêmicas, e a gente vai olhar para ampliar esse olhar para o conflito, para essa dimensão sistêmica do conflito, por esse viés. A gente pode olhar para essa dimensão sistêmica do conflito por vários outros vieses, que já têm essa base da estrutura do pensamento sistêmico, tá? E eu quero que, se eu estiver falando algo muito longe ou muito estranho, e que levantem a mão, abram o microfone e me perguntem, não tenho problema nenhuma de ser interrompida aqui, tá bom? Perguntem para mim, que eu estou aqui para a gente costurar tudo isso daqui juntos. Então, a gente vai olhar para o conflito com esse óculos, que é o óculos da abordagem sistêmico-fenomenológica, compilada por esse filósofo alemão chamado Bert Hellinger, tá? E eu vou deixar isso bem claro, dá para a gente olhar para a dimensão sistêmica do conflito por outros vieses, só que o nosso hoje vai ser por essa, para ficar mais, para a gente aproveitar e aprofundar a esse papo hoje. Eu posso voltar outra vez para a gente olhar para a dimensão sistêmica do conflito por outros vieses, tá bom? Muito bem. Antes, a gente olhava para o conflito em cima desse pensamento dual cartesiano. Agora, além dessa estrutura, a gente olha em cima também com base no pensamento sistêmico. E o que o Hellinger produziu enquanto abordagem para a gente olhar para os conflitos que a gente vai tratar aqui das relações humanas? Porque qualquer tipo de conflito está envolvido gente. É gente envolvida. Então, o nosso foco existem, nas nossas relações, nas nossas trocas, elas podem estar ordenadas, né? E está tudo bem, quando elas estão ordenadas, elas estão fluindo bem, ou elas podem ir para o movimento de desordem. E aí, com a desordem, nascem os conflitos. Uma troca que se encontra desordenada, ela é uma troca conflituosa, tá? Muito bem. O Hellinger, ele descobriu, durante 70 anos de observação de trocas das relações humanas e de muito estudo de várias áreas, ele viu que existem 3 leis que regem as ordens e as desordens das relações humanas. 3 leis, 3 ordens. A primeira ordem é o pertencimento. Então, ele diz assim, se existe uma desordem, um conflito, existe uma violação, pode ser que exista, uma violação ao pertencimento. E o que é pertencimento, né? O pertencimento, além de ser uma necessidade humana, nós temos necessidade de pertencer, se a gente for parar para pensar, né? Todos nós temos necessidade de pertencer. E ele diz assim, além dessa necessidade de pertencer, nós temos o direito a pertencer. Então, no nosso sistema, e nós, todo mundo aqui, todo mundo que é gente, é sistêmico. Como assim, Roberta? É sistêmico? Sim, nós viemos de uma família. Nós viemos de um pai, de uma mãe, de avós, de bisavós, de trisavós, e assim sucessivamente, há milhares de pessoas que deram origem ao nosso ramo familiar. Então, nós somos essencialmente sistêmicos, porque nós viemos de um sistema, e nós estamos dentro de um sistema. E também vivemos num sistema de um país, de uma cidade, de uma empresa, de uma instituição. Então, nós somos seres sistêmicos vivendo dentro de vários sistemas. E quando uma desordem, um conflito acontece, segundo essa abordagem, violou-se uma das 3 leis, que são 3 que ele notou, que causam, quando elas são inobservadas, conflitos acontecem. A primeira lei, falei para vocês que é o pertencimento. E o que ela significa? Todos têm direito a pertencer, todos têm o seu lugar. Eu tenho lugar na minha família, eu tenho lugar no país em que eu vivo, na cidade onde eu vivo, na empresa onde eu trabalho, na instituição onde eu participo, existe um lugar ali, eu faço parte,
eu pertenço. Então, quando eu excluo alguém, e a exclusão, que é a violação desse pertencimento, e dá para excluir de várias formas, né? Eu excluo julgando, eu excluo realmente excluindo, nunca mais falando daquilo, nunca mais falando da pessoa, não levando em consideração o que é importante para aquela pessoa. Então, existem várias formas de eu excluir. E quando eu excluo, eu violo o pertencimento. E quando eu violo o pertencimento, as desordens acontecem nessa troca, tá? E eu estou bem na estrutura. Eu estou tratando relacionamento com base... O que é relacionamento? Relacionamento é troca, né? Eu estou aqui trocando. Eu dou algo e o outro pega e me dá algo também. Aí eu recebo, aí eu dou algo, o outro recebe. E essas trocas podem ser de vários tipos. Podem ser trocas com prestação de serviço, pode ser trocas amorosas, mas a base da relação é troca. Quando essa troca não está fluindo ordenadamente, está acontecendo uma desordem, conflitos estão acontecendo, a gente está olhando pela dimensão sistêmica hoje. Então, pode ser que o pertencimento foi violado. Está acontecendo algo relacionado à exclusão. Muito bem. Essa é a primeira lei, tá? Ou ordem. A segunda é a hierarquia. Como assim hierarquia, Roberta? Vamos lá. Além do pertencimento, ele notou, o Hellinger notou que existe uma ordem. Quem veio antes tem precedência em relação a quem veio depois. Como assim? Me explica isso. Existe uma ordem a ser respeitada no sistema. E quando essa ordem não é respeitada, alguém age violando essa hierarquia, se arrogando em relação ao outro, se colocando maior do que quem veio antes, desordens acontecem nessa relação. Então, essa é a segunda lei que ele compilou, que viu que causa desordens nas relações. A primeira é a violação ao pertencimento. E como eu violo o pertencimento? Excluindo. A segunda é a hierarquia. Como eu violo a hierarquia? Subvertendo essa ordem de quem veio antes. Isso dá para ver em várias situações. Por exemplo, quando numa relação, né, que a gente está... eu vou dar vários exemplos aqui para ver se fica claro para vocês. Eu estou tendo conflito num relacionamento amoroso com o meu marido, com o meu parceiro, tá? Se eu me coloco numa posição de mãe dele, querendo... inconscientemente, a gente está tratando da dimensão sistêmica, dimensões inconscientes do conflito. Se eu me coloco numa posição, eu sei o que é melhor, eu interfiro nas coisas que ele fala, eu trato ele como um filho, eu estou me colocando numa posição superior a ele, sendo que uma relação amorosa, a troca é uma troca horizontal, é uma troca entre iguais. Então, quando eu violo essa troca, essa troca horizontal, eu me coloco numa posição superior e eu passo a ter problemas no meu relacionamento. Quando eu, numa empresa, numa instituição, quero me colocar maior que o meu chefe, ele não sabe o que ele faz, ele está fazendo tudo errado, eu faço melhor que ele, e você quer desenrolar funções que não são suas, problemas vão acontecer. Se você, num contexto, numa troca com seu pai e com a sua mãe, que você veio depois, você é filho, você é filha, você sabe o que é melhor para o seu pai, o que é melhor para a sua mãe, quer resolver todos os problemas deles sem eles te chamarem, quer organizar a vida deles, interfere em tudo, você também está violando essa ordem hierárquica e existem grandes probabilidades de você experienciar conflitos, tá? Eu acho que agora ficou mais claro, né? Vamos lá.
E existe uma terceira ordem, que é a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber, da compensação. Como assim, Roberta? A gente já viu que relacionamento é troca, tá? Relacionamento é troca. E grande parte das nossas questões que viram conflitos jurídicos ou potenciais jurídicos, ele diz de troca de gente, de relação humana, não tem para onde correr. Né? Você pode ter um problema com poste, aquele poste de luz está acarretando vários problemas, a prefeitura tem que ver, isso existe. Não é um conflito de gente para gente, é o conflito entre você e um objeto. A gente está tratando aqui de conflitos entre pessoas, de desordens, ordens e desordens das relações humanas, tá? Olhando por esse viés sistêmico. A gente hoje está transcendendo essa dimensão cartesiana, dual, de que a gente olha para uma estrutura do conflito e diz assim, conflito é divergências de interesses ou pontos de vistas, e a gente está indo além do conflito ser uma divergência entre pontos de vistas ou interesses, tem algo a mais ali, eu posso ampliar o meu olhar disso que está acontecendo. E o nosso olhar aqui é em cima dessas 3 leis compiladas por esse filósofo alemão chamado Bert Hellinger, que deu origem ao termo que ficou conhecido como constelação sistêmica, e essa tradução é péssima, e que traz muitos conflitos, inclusive, porque o termo em alemão, Familienstelle, a melhor tradução que se aproxima para esse termo é configuração no sistema, lugar no sistema, posição no sistema. Não tem nada de constelação de astrologia, de esoterismo, nada disso. É algo que diz de posição, lugar, configuração, tá? E aí a gente viu que existem 3 leis, ele falou, olha, tem 3 leis que regem as relações humanas, as ordens e as desordens das relações humanas, tá? E essas leis são pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. A gente já viu que relacionamento é troca. E existe um fluxo dessa troca. Para essa troca acontecer de uma forma construtiva, e eu acho que pela caminhada de vocês já devem ter ouvido falar que existe uma esfera construtiva do conflito, uma esfera destrutiva do conflito. O conflito também tem uma esfera construtiva e uma esfera destrutiva. Quando existe uma desordem, é porque as pessoas que estão trocando ali, elas estão na esfera o quê? Destrutiva. Quando o relacionamento está acontecendo legal, não existe conflito, elas estão num fluxo de trocas o quê? Construtivas. Como o nosso objeto hoje é o conflito e esse olhar sistêmico, a gente está na esfera destrutiva, o que faz com que as pessoas, desordens aconteçam nas relações a ponto delas virarem um conflito potencial jurídico ou jurídico. E a gente viu que, violando, eu estou indo e voltando para costurar aqui com vocês, tá? Se não clarear ainda, me fala aqui, levanta a mão ou conversa comigo aqui no chat ou abre o microfone. Acontecem desordens, violando o pertencimento, excluindo, e dá para se excluir de várias maneiras, violando a hierarquia, e eu dei vários exemplos de violação de hierarquia, e violando o equilíbrio entre o dar e o receber. Como que eu violo o equilíbrio entre o dar e o receber, que é a terceira lei? Quando, por exemplo, numa relação, eu dou demais, e recebo pouco, recebo menos, ou me fecho para receber. Ou quando eu cedo demais, na ilusão de que eu cedendo, não vou entrar em conflito, porque eu não quero ter dor de cabeça, não, isso daqui não é para mim, não, Roberta, eu sou a pessoa assim que dou um boi
um boi para entrar numa briga. Não, não dou. Eu fico, mas aí, quando acontece a briga, eu vou com a minha boiada. Ó, quando alguém cede demais para não entrar em conflito, não, deixa para lá, deixa para lá. Inconscientemente, você está dizendo para aquela pessoa, eu não quero trocar com você. E aí, o que inconscientemente aquela pessoa faz? Ela começa a te demandar. E aí, o seu objetivo, que era não querer trocar com aquela pessoa, é ao contrário que acontece. Então, quem cede demais, porque não gosta de conflito, e eu sou advogada, né, e trabalho com mediação, a minha atuação hoje está muito mais agressiva para a gente prevenir conflitos. Como que eu previno conflitos em várias relações que a gente estabelece, sendo elas familiares, sendo elas numa empresa, sendo elas numa escola, sendo elas num bairro. É o objeto da nossa troca de hoje. Porque quando eu observo essas leis, eu previno conflitos. Essas são leis que, quando a gente está de olho nelas, tendo consciência delas, a gente previne de entrar em lugares bem desafiadores para a gente. Então, falando agora sobre equilíbrio entre o dar e o receber, de uma forma mais clara para vocês, quando eu dou demais, eu desequilibro a troca. Quando eu recebo demais, eu desequilibro a troca. Quando eu cedo demais, eu desequilibro essa troca. E um relacionamento que flui, uma troca que flui numa esfera construtiva, ela diz de um equilíbrio nesse dar e receber, dar e receber, dar e receber. Ficou claro isso para vocês? Vamos levar para um contexto de empresa, né? De uma relação de prestação de serviço. Existe um enquadramento ali. Eu contratei uma empresa, contratei um serviço por um valor, e essa empresa e esse serviço, elas me prestam esse valor ou me entregam aquele produto. A nossa relação entre esse dar e receber está ali naquele enquadramento. Então, eu vou numa loja, pago tanto por uma calça e recebo a calça. Relação super equilibrada. Agora, quando eu contrato um serviço, por exemplo, de pintura, de casa, ou de telefonia, ou de qualquer outra coisa que faz parte da nossa vida, e a empresa não cumpre com o que eu contratei, ocorre uma desordem e desequilibra a nossa troca. A mesma coisa quando eu não pago, deixo de pagar pelo serviço ou produto que estão me entregando, essa troca desequilibra e o conflito surge, em razão dessa desordem, desse equilíbrio entre o dar e receber, tá? Então, a gente viu que, ampliando esse olhar para essa outra dimensão, que é uma dimensão que a gente vem tomando consciência dela desde a década de 50, né, que é algo novo, algo que está sendo estudado, algo que está sendo testado, algo que está sendo objeto de conhecimento mesmo e de estruturação dos nossos campos de saber que já estão ali. Quando a gente amplia esse olhar, é como se o conflito, vou pegar aqui o mouse, como se quando eu estou passando por uma situação de conflito, eu estou fixada naquele conflito. É como se eu só enxergasse isso daqui. Só que existe algo além que permeia tudo isso aqui. E essa dimensão sistêmica diz da ampliação do olhar para o conflito. Então, eu amplio o meu olhar. Tem algo além, que dinâmicas estão impactando isso,
além dessas divergências de interesses, além dessas divergências de pontos de vista. Tem algo além. E esse algo além, segundo essa abordagem sistêmica fenomenológica, diz da violação de 3 leis: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Quando eu observo essas leis nas minhas trocas, nas minhas relações, eu previno conflitos. Quando eu observo essas leis. Quando eu violo uma dessas leis, ou todas dessas leis, ou 2 dessas leis, ou 3 dessas leis, eu passo por desordens. E desordens nas relações geram conflitos. Ficou claro isso? O que é um conflito? O conflito é uma desordem. Sim. Um equilíbrio, né? Um bom senso. Né? Mas eu acho que isso também, não sei se você concorda, vem um pouco do autoconhecimento, né? Você se conhecer, né? Saber até onde você pode ir, de que forma você pode apresentar as suas vontades, seus argumentos e saber ouvir. Então, essa troca, né, é muito importante. Mas acho que, às vezes, na sociedade, depende, né, de onde você está, existe um desequilíbrio nas pessoas e a pessoa se transforma um pouco agressiva. E você perdendo esse equilíbrio, pronto, desabou. Então, você passa, não é? Isso deve acontecer, não? As emoções se alteram, né? Aí, a gente... É muito legal a Mirelle. Então, eu vou além, tá? Vou além. A gente já viu que existe essa dimensão sistêmica, tá? Ela existe. Afinal de contas, nós somos seres essencialmente sistêmicos. Vocês já devem... Você é um amontoado de divisão de células de todo mundo que veio antes de você. É como um código de barras genético humano aí, se movendo. E olhar para as nossas ordens e desordens das nossas relações por esse viés é muito interessante, porque a gente entra no movimento, inclusive, de prevenção. Aí... a Mirelle vem com autoconhecimento, né? Por que é tão importante para pessoas que trabalham com conflitos, sendo elas negociadoras, mediadoras, e por que o Fórum Econômico Mundial, no relatório que ele lança de 2 em 2 anos, mais ou menos, e o último relatório dele, grande parte das habilidades que ele diz, olha, nem sou eu que estou dizendo, eu estou falando que é o Fórum Econômico Mundial que faz as suas pesquisas com quem está pensando, né, a forma de trabalho, como estão as formas de trabalho e o mercado de trabalho, o que é necessário para você se manter no mercado de trabalho nesses próximos 10 anos. Né? E o Fórum Econômico Mundial vem com um rol de 10 habilidades. Dentre essas 10 habilidades aí, grande parte delas diz de habilidades essencialmente humanas. Por quê? Porque nós vamos passar por um período, já estamos, inclusive, de muitos programas substituindo a mão de obra, coisas que máquina podem fazer, o humano vai ser substituído. E o que vai ficar disponível vão ser as profissões, né, as atividades em que as habilidades humanas são essenciais. Essas não vão conseguir ser substituídas por máquinas. E aí o Fórum Econômico Mundial traz um rol de 10 habilidades, e dentre elas está resoluções de problemas complexos, criatividade, gestão de pessoas, todas as habilidades que diz de uma troca com o outro,
né, em que eu consigo gerir essas minhas relações. Olha a importância. Mas para que eu gerencio isso, é necessário um caminho de autoconhecimento. É necessário o caminho do autoconhecimento, de você se conhecer. Quem sou eu nas minhas trocas? Quem sou eu nas minhas relações? Em que lugar eu estou aqui? Eu estou no meu lugar de filho, eu estou no meu lugar de funcionário, de chefe, de companheiro, de companheira. Como que está a qualidade dessas minhas trocas? Como eu estou contribuindo para a qualidade dessas minhas trocas? Porque você tem parcela de responsabilidade, consciente ou inconsciente, do que está acontecendo nas suas trocas. Ah, mas eu não dei causa a isso. Epa! Relacionamento é um fluxo de trocas. Não existe relacionamento unilateral, troca unilateral. Troca pressupõe dois, quando é com gente, tá? Estou falando troca com gente. 2, 3, 4, 5 pessoas. Se você está trocando, existe sim parcela de responsabilidade sua diante do que está acontecendo. Como assim, Roberta? Até numa situação em que eu fui passada para trás? Sim. O quão diligente você foi, o quão você prestou atenção naquilo que você estava fazendo para isso acontecer com você, isso que deu causa nessa questão que te passaram para trás, por exemplo. Existe sim, porque nós, em alguma medida, estamos acostumados a sempre atribuir um culpado, buscar um culpado para o que está acontecendo na vida da gente. Ah, a culpada é minha mãe, ah, é o meu pai, ah, é a universidade, ah, é o sistema, ah, é o país, ah, é o presidente, ah, é a economia, ah, é a pandemia, ah, é o Covid, enfim, tem um monte, ah, é a chuva, ah, é o trânsito, sabe? A gente está aqui, tem um rol cheio de culpados que a gente se vale para nos eximir da parcela de responsabilidade que a gente tem diante daquilo que está acontecendo com a gente, seja o que for, seja se você está passando por um conflito amoroso, um conflito com seus pais, um conflito no seu trabalho, um conflito interno consigo mesmo, seja o que for. Então, autoconhecimento, ele te coloca num lugar de autorresponsabilidade. Essa palavra está super na moda, né? O que é autorresponsabilidade? O que é responsabilidade? É a habilidade de dar respostas para qualquer coisa que está acontecendo na sua vida. E você tem a habilidade de dar respostas quando você reconhece que você contribuiu ou está contribuindo para aquilo que está acontecendo na sua vida. Sim. Isso acontece muito. Eu estou percebendo muito com jovens, principalmente hoje, que não têm muita paciência. E tudo é muito rápido, muito superficial. E até para você chegar a ter um equilíbrio na sua vida, através também do autoconhecimento, isso leva tempo. Isso não acontece de um dia para o outro, porque as suas experiências que vão acontecendo, elas não acontecem tudo num dia, num tal hora. Elas vão progressivamente, né? Quando você também tem uma percepção maior de tudo que você passa, né, na vida, oscila também, né? Não é verdade? Sim. É um processo, né? Um processo de construção. Quando você pensa, nossa, eu me coloco numa situação dessa há 30 e tantos anos, e eu estou vendo que essa maneira que eu estou me colocando agora, ou há 20 e tantos anos, não está mais, está contribuindo para que eu entre numa esfera destrutiva de conflitos. Eu estou vendo que as minhas relações não estão legais. Sim. Nossa, mas eu venho fazendo isso há 20 e tantos, 30 anos. Ok, tomei consciência disso. Existe um tempo processual para você implementar, desenvolver habilidades. Porque o autoconhecimento,
ele diz de um caminho de desenvolvimento de habilidades para você fazer diferente do que até então você fazia. O autoconhecimento, ele te entrega habilidades. Sim. Você fica... Eu atendo jovens, né? Acompanho também, e a gente vive num mundo mais acelerado atualmente, né? De trocas rápidas, de questões tudo para ontem, e até uma certa irritabilidade, impaciência, porque esse caminho do autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidades, é processual, e é processual para cada um. Para um pode ser que seja mais rápido, para o outro pode ser que demande um tempo. Então, é muito de cada um, de como cada um, dentro da sua malinha hereditária, que todos nós carregamos, os padrões comportamentais, as crenças, todo esse arranjo, o nosso mapa cognitivo, tudo isso diz da forma que a gente se coloca nas nossas trocas. E se eu vejo que isso não está legal, por exemplo, você trouxe a agressividade. E é um ponto, Mirelle, que aparece muito, né? Que muito e tá cada vez, parece que hoje está mais ainda, né? Fecharam o pessoal em casa, né? O Covid veio para fechar o pessoal em casa, e para dizer assim, olhem para as relações de vocês. Como estão as relações de vocês? Pegou o tapetinho e fez assim. E aí a gente viu o índice de divórcio aumentar assustadoramente, o índice de violência doméstica aumentar assustadoramente, o índice de violência contra idoso e criança aumentar assustadoramente, e de suicídios. Gente... Isso tudo para mostrar para a gente, e olha que eu sou uma pessoa muito otimista, quem acompanha meus trabalhos, quem está comigo, quem divide a vida comigo, eu sou uma pessoa otimista, eu trabalho, inclusive, grande parte da minha paixão e do meu trabalho é fazer com que a gente desenvolva relações que cada vez mais construtivas, relações que façam sentido. Que faça sentido. Poxa, vai passar parte da vida aqui, porque a vida é relacionamento. As pessoas ainda não compreenderam que vida é relacionamento. E relacionamento é troca, não tem para onde correr. Se você olha para a sua vida hoje, e nem precisa demorar muito. Como que está minha vida hoje? Minha vida não está muito legal. Você pode ter absoluta certeza que seus relacionamentos não estão legais. Se a sua vida não está legal, as suas trocas não estão legais, porque vida é relacionamento. E relacionamento é troca. Você diria que a gente está percebendo, de certo modo, um certo egoísmo na sociedade? Isso daí é muito interessante. E olha que legal, Desculpa, eu espero, não sei se eu estou falando besteira. Tá, eu espero que todo mundo esteja gostando do nosso papo aqui, porque, olha, quando bate as brisas filosóficas que eu fico pensando, afinal de contas, eu sou um ser que estou nas trocas, e eu trabalho com relacionamento, eu sou especialista em relacionamento. Eu fico pensando, né, o quanto fechamos em casa e vimos que as nossas trocas estão doentes. Quando a gente vê que as nossas trocas estão doentes, troca é gente. Nós vemos que nós estamos adoecendo. Em que medida, Roberta, né? Nós estamos, uns mais, outros menos. Sim. Mas é um grande chamado para a gente olhar. Ei, olha para você. Olha para como você está trocando, olha, está na hora, já está na hora. E aí, Mirelle, a gente vem, quando a gente pensa historicamente, a gente vem num movimento do individualismo, né? Reforçando esse individualismo. E olha, eu vou dar exemplos por várias nuances. A gente vive um modo de produção capitalista. Gente, eu não sou nada contra capitalismo. Não. Aqui a gente vai transcender questões políticas. Eu estou falando das consequências de como a gente está organizado atualmente, tá?
Eu acho que todo extremo é prejudicial, eu acho que o caminho não está nesse caminho, na polaridade, mas, enfim, vamos lá. A gente já vive um modo capitalista extremo, né? Um modo de produção individual, que você tem que se dar bem. Sim. Essa é a mentalidade que vigora. Eu tenho que me dar bem. E aí, atualmente, essas gerações que estão vindo, é muito legal ouvir. Eu tenho que encontrar meu propósito, como se o propósito fosse pular na frente dele, assim, numa epifania, num movimento assim, oh, cheguei aqui, eu sou o seu propósito e a sua missão. 7 passos milagrosos para você encontrar o seu propósito, a sua missão. Isso não existe. Isso não existe. Mas a gente vem nessa ilusão. Por quê? Olha que coisa. Antes, a mentalidade que a gente vem vivendo enquanto humanidade é que, assim, para a gente se realizar, para a gente ser feliz, a gente tem que encontrar um relacionamento. A gente tinha que casar, a gente tinha que ter filhos, a gente tinha que ter uma família doriana. E a humanidade viu que a felicidade não está só nisso. Que, além disso, tem outras coisas que eu tenho necessidades. E aí a gente vem a onda do propósito. Viu que aquilo não era o relacionamento, a família doriana, essa representação idealizada, que é grande fonte do sofrimento de muita gente. Pô, isso daqui não existe, né? Não encontrei isso daqui. Deve ter outra coisa. Vem a onda do propósito, né? Quando eu encontrar o meu propósito, eu vou ser feliz. Eu vejo um monte de gente fazendo transição, deixando profissão, começando outra coisa, e aí afunda mais ainda, porque não faz uma transição de carreira em busca desse propósito. O propósito, ele se mostra para você processualmente. Quanto mais você vai conhecendo, pode ser que você faça sentido, ele apareça para você estando na sua profissão, mas atuando de uma forma diferente. Sim. Enfim, você não precisa necessariamente ter que fazer outra coisa para você encontrar o seu propósito, mas hoje se vende e que você vai ser feliz, você vai ser realizado quando você encontrar o seu propósito. E aí as pessoas entram num caminho individualista e esquece do outro, porque enquanto eu não sou feliz, e eu tenho que buscar isso. E esquece que existe o outro e que nós somos seres interdependentes, nós não somos seres dependentes um do outro, não somos, mas somos seres interdependentes. Sim. E o outro é uma dimensão que existe na nossa vida. E aí, inclusive, caminhos, linhas do autoconhecimento que batem nisso para reforçar ainda mais esse individualismo e esse egoísmo. Eu falo, gente, mas assim, isso não era para a gente ampliar o olhar e a gente se reconhecer, e a gente se reconhece a partir do outro. Esse negócio de estar cada vez mais individualista está reforçando a mentalidade que a gente vem. O que eu vejo assim de solução, né? De um caminho de solução? É de um caminho que você contemple, sim, o que é importante para você, se busque. É essencial você se buscar. Porque quando você se vê, você vê o outro. E quando você vê o outro e vê que o outro também tem interesses e necessidades, o respeito nasce naquela troca. Eu tenho interesses e necessidades, o outro também tem interesses e necessidades. Quando eu me reconheço, eu consigo olhar para o outro e dizer, nossa, existe um outro ali que tem interesses e necessidades. Como que a gente pode construir um caminho em que a gente possa contemplar os interesses e necessidades também do outro? E a gente vê, Milene, assim, ainda ampliando mais ainda, né? Por que nasce essa agressividade, né? Notadamente pelo diferente. Pelo diferente, né? O querer excluir o diferente, trocar com o diferente com agressividade. Ao invés de olhar para o diferente e dizer, nossa, você é diferente, mas você é gente. E eu vejo que você tem interesses e necessidades. Como que é que a gente pode percorrer um caminho? Vamos trocar aqui, vamos dialogar para contemplar os meus interesses e necessidades e os interesses e necessidades dos seus,
Como? Eu tenho uma observação. Eu penso assim, talvez até recentemente, né, casais, filhos com os pais, enfim, todos esses tipos de relacionamento, no dia a dia, tudo é corrido, é muito superficial e tudo. De repente, o convívio, o núcleo, fechou, porque ficamos todos mais ou menos enclausurados, né? A partir daí, o questionamento mais profundo começou a surgir, coisas que até recentemente não aconteciam. Então, as coisas ficavam muito na superfície e não no autoconhecimento, que são vários seres humanos, né, de características diferentes, mas um autoconhecimento em grupo também. Então, eu acho que isso, né, saiu aqui nem um vulcão, né? Começa a lava a subir, né? E talvez por falta de um certo equilíbrio emocional, as pessoas, algumas se perderam. E aí você tem a depressão, de então não deu certo, a gente descobriu no final de 20 anos que nosso casamento é uma farsa, enfim, então, eu não sei, eu estou visualizando essas situações. Será que eu estou... Sim. Não é, e assim, porque imagina, além de ser pessoas com características diferentes, muitas vezes uma família são pessoas de gerações diferentes, de várias gerações. Sim. E as gerações diferentes têm valores diferentes. Tem, a maneira que a gente se estrutura é diferente. Por exemplo, eu da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, inclusive da minha irmã, que tem 4 anos de diferença, existe uma forma estrutural de pensar diferente. E aí você coloca todo mundo fechado dentro de uma casa, de repente, e numa situação em que se tira todas as distrações da vida, agora fica todo mundo fechado, todas as distrações e os amortecedores milhares que existiam, o consumo de álcool durante a pandemia aumentou, também subiu. Álcool, drogas, aumentaram assustadoramente. Porque para dar conta de estar fechado com o outro, e o outro é o outro, e muitas vezes o que vem nesse período são as nossas frustrações, os nossos grandes desafios. O quanto eu estou disposta, o quanto eu consigo olhar para o outro e sustentar isso do outro, se eu não consigo fazer isso comigo mesmo. Né? E aí vira um saladeiro desesperador. E aí eu olho para um casamento de 20 anos e falo, caraca, vivi uma mentira de 20 anos. Isso não é verdade. Um casamento que durou 20 anos foi uma relação de sucesso. Sim. Afinal de contas, vocês se escolheram durante 20 anos. Você olhava para a cara dela ou dele e dizia, sim, você. Agora, o outro não é responsável pela sua felicidade. Quando você toma consciência dos seus interesses e das suas necessidades, e podem ser que, quando você toma consciência, isso já não faça sentido naquela troca, pode ser que não faça, pode ser que faça. Você diz, espera aí, existe uma necessidade de uma atualização da maneira da gente trocar. O outro é responsável pelo que está acontecendo comigo? Não, você é responsável. Mas você pode chegar para o outro e dizer, vamos estabelecer uma nova estrutura de troca aqui, porque essa que está aqui agora não está fazendo sentido. Tem gente que acha que conflito dentro de uma relação é porque a relação está acabando. Não. São pontos de vista diferentes, tem que chegar a conciliar. Exatamente. O que acontece quando está havendo conflitos numa relação? É como se é exatamente a sirene da ambulância, o sinal vermelho.
que está dizendo assim, ei, vocês aí, essa estrutura de troca não está contemplando os interesses e as necessidades ou de um ou dos dois. Está na hora de atualizar a versão dessa troca. Está na hora de atualizar a versão dessa troca. É um chamado para atualizar essa troca. Não necessariamente porque o relacionamento acabou. E aí vai dar abertura das pessoas que estão trocando a fazerem um movimento para atualizar a versão da troca, ou cada um seguir o seu caminho. E está tudo bem também. Eu sempre sugiro, quando eu sei de algum casal assim, eu digo assim, pega o álbum do casamento e sentem junto e observam, analisam o porquê que vocês resolveram, né, estar junto. E isso é bom, porque, como eu disse, o cotidiano vai assim fragilizando essa relação, né? Os filhos, as demandas, etc. Então, é uma maneira, de repente, de voltar, né, a se redescobrir. Né? Sim, porque um relacionamento longo, ele passa por diversos términos. Sim. A estrutura de troca acaba durante o tempo, durante vários ciclos. Porque, imagina, uma relação antes que só era você e o seu parceiro, a sua parceira, eram dois. Aí vocês, por exemplo, muitas vezes decidem mudar de cidade. Essa estrutura já muda de troca. Ou vocês têm filhos. Essa estrutura já muda. 3. Então, a forma de trocar, ela vai mudando, atualizando. E a cada forma de trocar, as pessoas experienciam um luto mesmo. É como se aquele formato daquela troca estivesse acabando. Significa que o relacionamento, o vínculo, ele acabou? Não significa. Mas o quanto você está disponível para atualizar essa versão dessa troca. Ele se renova. Ele se renova. Se ambos quiserem que se renova, se ambos quiserem estarem disponíveis. Mas eu acho que a vida é isso, porque não necessariamente você, de repente, é sozinha, mas você tem experiências diversas, né, no cotidiano. Então, a gente tem que ter essa mente aberta e saber nos equilibrar com essas mudanças e não procurar entrar para baixo, mas para cima. Eu sempre dizia para o meu falecido marido, quando eu tiver qualquer estresse, me dê vitaminas e não antidepressiva, sabe? Porque eu quero estar forte, né, para conseguir ultrapassar aquele momento que a vida nos testa, né, no dia a dia. Constantemente. Situações que a vida diversas. É a vida. Sim. É escola. A gente... É uma escola. E a gente não tem controle. Pessoas que a gente ama adoecem, pessoas que a gente ama morrem, a gente é demitido do trabalho ou sai de um trabalho, questões, a gente fica doente, questões existenciais, né? Isso não diz do outro. Imagina, né? As mães você lida? Agora com a pandemia, né? Que de repente os filhos não podiam ir para a escola, tinham que estar em casa, a mãe tem a responsabilidade também da carreira dela, enfim, e o marido também, às vezes, pode ter perdido o emprego. Então, é realmente desafios gigantes, né? E eu acho assim, que se essa família conseguir ultrapassar, no final de tudo isso, estarem juntos, se amando, se respeitando, gente, esse casamento vai para frente. Se nutrindo, se amparando. Porque isso que você trouxe é muito legal. Eu posso, diante de um desafio, olhar para o outro e dizer: você é a fonte de todos os meus problemas e a minha vida está mal, e eu estou mal, estou nesse estado, porque você está fazendo isso comigo. Você pode ter essa escolha, e você também pode ter a escolha de olhar e dizer: nossa, tem um monte de coisas acontecendo aqui comigo. O que eu estou contribuindo? Qual que é a minha parcela de contribuição para isso?
e eu quero dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. E, assim, o outro também está nessa situação, o outro também tá com desafios. Como que eu também posso contribuir para o outro nesse sentido? Então, eu movo totalmente a maneira de pensar, a maneira de agir, e vivo e passo de uma maneira muito mais leve, se isso é possível, nesse momento que a gente está vivendo, né? Mas é menos sofrível quando eu ajo assim do que quando eu olho para o outro e falo, o outro é a fonte de todos os meus problemas, do que está acontecendo comigo, e eu tô fora, né? E aí... E a gente tem a escolha, todos nós temos escolhas para agir diante dos desafios que a gente está passando, cada um da sua maneira, nesse período em que a gente está vivendo, de como olhar para o outro e dizer, eu quero apontar para o outro, ou para qualquer outra coisa que seja fora, e dizer, você é a fonte de todos os meus problemas, ou eu quero olhar para mim e dizer, peraí, o que eu estou contribuindo para que isso esteja acontecendo comigo, e tem um outro ali enfrentando desafios, como eu também estou. Bora junto? Vamos junto? Eu estou vendo que não está legal para você também. Vamos junto? Vamos ver o que a gente pode fazer para ser... Porque a gente se amparando, a gente caminhando um com o outro, se apoiando, se nutrindo, vai ser mais fácil, mais leve e com menos sofrimento. Com certeza. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma observação, pergunta para a Roberta. Por favor, é só abrir o microfone, levantar a mãozinha. Alguma pergunta? Pedro, você tem alguma pergunta? Pedro tem uma pergunta. Pode falar, Pedro. Abre a sua câmera, querido. Opa, tudo bem? Dá para me ouvir direito? Dá sim, pode falar, Pedro. Te ouço. Então, Roberta, eu estou achando esse papo bem interessante, a questão das trocas e tudo. Até pensei em alguns exemplos pessoais, assim, que aconteceu. Assim, a questão de estar demais, não querer entrar em conflito, isso acontece mesmo. Às vezes eu não sou uma pessoa que não gosta muito de conflito. Então, às vezes, é irônico, você cria conflito que você não quer criar conflito. Exatamente. Mas a ideia, então, é que você precisa de autoconhecimento para entender quando o seu lugar não está sendo contemplado para evitar o conflito? Também, isso que o Pedro trouxe é muito legal. Primeiro, Pedro, que a gente pode pensar de uma maneira mais, inclusive, no universo masculino, tá? Me diz se eu estiver errada, porque eu também, é um universo que eu troco muito com homens e estudo também, porque homens são formatados diferentes das mulheres, experienciam as situações e as relações diferentes, né? Os homens, eles não foram, a grande maioria deles, tá? Toda generalização aqui vai para um lugar de ignorância, e eu também não quero ir para esse lugar, mas, de uma maneira geral, os homens, eles já foram ensinados a não expor os seus sentimentos, a guardar, a resolver, né? Então, ao invés de eu chegar e falar o que eu estou sentindo, em compartilhar tudo isso que está acontecendo comigo, eu pego para mim e vou no caminho de querer resolver isso. Seja lá o que eu vou fazer com isso, tá? Existe uma mentalidade, né? Quando eu falo mentalidade, é como se fosse um padrão, de uma forma geral de comportamento, dizendo que nem todos são assim, mas que os homens guardam para si, e existe esse ímpeto de eu não compartilho, né? Porque eu fui ensinado a resolver. Quando era porque está chorando por quê? Cala a boca, você tem tudo, e demonstração de sentimento, de emoção, era considerado fragilidade. Se você demonstra, você é frágil. E se você é frágil, você não é um homem forte, então as pessoas não vão se interessar por você, porque você tem que
você tem a obrigação de ser forte 100% em todas as situações, e além de ser forte 100% em todas as situações, você tem que resolver, né? Porque senão você é considerado um homem fraco. E isso é muito pesado para os homens, muito pesado. É algo que até, inclusive, faz com que os homens adoeçam. Se eu puder falar para vocês que é uma das grandes fontes de adoecimento dos homens, essa é uma das grandes fontes que faz com que os homens adoeçam. E aí, muitas vezes, a gente cresce numa casa em que eu vejo sempre o meu pai calado em relação à minha mãe, falante, demandante, irritada, e sempre calado, né? Sempre calado, não... Calado, interfere pouco, age quase como um zen, adestra os ouvidos para uma escuta seletiva, para não entrar naquela espiral, porque se eu entro naquela espiral, eu tenho medo, a palavra que eu posso melhor achar aqui, medo de que aquilo piore, de que se eu insuflo, aquilo vai piorar e eu não sei para onde que vai. Eu não vou dar conta de conter essa minha agressividade, porque eu tenho uma outra crença, eu acredito também que eu fui criado em alguma mentalidade que as mulheres são frágeis, em que elas não vão conseguir sustentar o que vem, esse negócio que vem quando eu falo, enfim, construir rapidinho, só um minutinho. Construir mais ou menos um esquema do que eu vejo, que não é a verdade absoluta, mas que eu vejo como grande parte das trocas, quando eu vejo em trocas de homens e mulheres, e não necessariamente sendo homens e mulheres, podem ser homens com homens e mulheres com mulheres, mas para o universo masculino, eu vejo isso pairando muito. E aí eu desenvolvo um padrão de sempre ceder. Eu cedo porque eu não quero. Eu aprendi que conflito é ruim. Conflito não é ruim nem bom. Conflito é uma desordem. Ele não é ruim nem bom. Conflito é uma divergência. E quando a gente amplia mais, né, que a gente hoje começou ampliando mais, tem algo além de tudo isso acontecendo. Muito bem. Os conflitos, eles estão a serviço de algo. Do que os conflitos estão a serviço? Eles estão a serviço de uma revisão dessas trocas. Então, quando eu olho para um conflito e digo, não quero entrar nisso, é como se eu estivesse dizendo não para essa revisão. Eu quero manter essa estrutura de troca que está agora, vigorando, que não está contemplando os meus interesses e necessidades, e provavelmente nem os interesses e necessidades do outro. E, Pedro, olha que coisa mais interessante. Muitas vezes, para eu não falar 90% das vezes, as necessidades por trás dos conflitos, por trás das pessoas que estão em conflito, são as mesmas. São as mesmas. A gente quer a mesma coisa, mas a gente não consegue se comunicar para chegar nesse meio do que é impressionante, é impressionante. Roberta, mas o que acontece nesse meio de campo? É exatamente isso que a gente vai mapear. O que acontece que eu tenho essa necessidade, porque nós somos seres que têm necessidades, desejos que pulsam aqui, todos nós. Essas necessidades geram os nossos interesses. E é exatamente isso que faz a gente trocar. Eu troco com o outro porque eu tenho necessidades. O outro troca comigo porque ele tem necessidades. Só que eu não posso olhar para o outro com o meu potinho e dizer, o meu potinho do mendigo ou da mendiga, e dizer, preenche, você é obrigado a preencher isso daqui porque eu estou trocando com você. Você é obrigado a fazer isso. Aí o relacionamento fica pesado. Sendo que, muitas vezes, eu nem tenho consciência do que me falta, desse meu pote, mas eu quero que o outro preencha esse pote. Só que o outro não tem bola de cristal para saber
o que você quer, o que preenche esse pote e como preencher esse pote. E aí vira um negócio que as pessoas não conseguem se comunicar. Quando você descobre o que move esses interesses, quais são as necessidades por trás, e normalmente as necessidades são as mesmas, as pessoas ficam assim, como assim? Exatamente. Você quer a mesma coisa que ele, você quer a mesma coisa que ela, só que vocês não estão conseguindo fluir nesse sentido, né? Estruturar uma forma de trocar em que vocês consigam contemplar essas necessidades de vocês. E como que eu faço esse processo? Por meio do autoconhecimento. Eu consigo, por meio de autoconhecimento, identificar que necessidade é essa, o que faz com que eu enxergue o conflito como algo ruim, ou que eu tenho medo do conflito. Tem gente que tem medo do conflito, tem gente que tem medo de entrar numa esfera de troca, de uma discussão. Olha, não gostei do que você fez comigo, eu me senti triste, me senti para baixo, me senti ameaçado, me senti invadido, me senti invadida, me senti para baixo, quando você disse isso, e eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Como que é para você? Muita gente nem tem o ímpeto de fazer isso, porque em alguma medida aprendeu que conflito é agressão, conflito só piora as coisas, conflito não é algo bom. Então, a gente teria que... E aí a gente mapeia isso por meio do autoconhecimento. Eu não sei se eu fui clara, Pedro. A pessoa se sente como fragilizada, não estou à altura. Então, né, isso acontece muito. Mas aí também é que nem você se olhar no espelho, né? Eu acho que você tem que saber e como se olhar. Eu acho isso importante, né? Que é o autoconhecimento e não ter medo de se olhar. E o outro é um grande professor. Se a gente olhasse para as nossas relações, notadamente as mais próximas, que são as mais desafiadoras, tem gente que pergunta para mim assim: Roberta, é tão mais fácil, né, lidar com pessoas que não são os nossos parentes, as pessoas mais próximas que a gente nutre. Lógico que é mais fácil. Afinal de contas, não existe um histórico de mágoas, de ressentimentos, de um monte de questões que vêm durante esses anos de troca. É mais fácil você trocar com a atendente da padaria, que você vai todo dia e olha para você, bom dia, nossa, e aí a pessoa que está do seu lado, cara, você acordou, você olhou para minha cara com uma cara azeda, aí você chega aqui na padaria e dá esse bom dia super caloroso. Eu também quero isso. Traz essa parte boa, né? Traz essa parte boa, o prazer para a nossa relação. Como assim que você é tão amorosa com seus alunos, né? Amorosa e comigo não, né? É lógico, existe um histórico por trás dessa relação. E aí cabe a cada um de nós olhar, deixar essas mágoas irem, ressignificar esses ressentimentos, esse ressentir, o ficar ressentindo, sentindo novamente. E aí você sente a felicidade quando as coisas fluem, né? Você, autoconhecimento, não sei, você floresce, né? Você exala você fica mais inteiro, alegria, exatamente, leve, né? Enxerga a vida de outra maneira. Olha, Roberta, parece simples, né? Não é. É um trabalho, né? É você investir em você mesmo, né? Autoconhecimento é isso. Mas você vale a pena. Com as suas demandas, vale a pena. Paga-se muito bem, Pedro. Paga-se muito bem. A vida, eu acho assim, um esplendor, né? Quando Deus criou o homem, ele fez uma obra-prima, né? A gente que tem que se descobrir, né, esses valores dessa nossa riqueza pessoal, individual, né? Que somos únicos dentro do contexto. Roberto, eu queria te agradecer imensamente, né? A hora está correndo, infelizmente, mas
é um assunto tão bonito, tão rico, tão importante nas nossas vidas, né? Que as pessoas não param para pensar, às vezes, não tem tempo. Mas vamos lá, vamos fazer esse tempo acontecer, porque vale a pena. Eu quero te passar o microfone para as suas últimas considerações, por favor. Obrigada. Quem sabe faz a hora, né? Então, a gente está aqui contribuindo. Eu quero agradecer, obrigada pela pergunta, Pedro. Espero ter acendido uma luzinha aí. Vou passar meus contatos para a Mirelle, para ela disponibilizar, tá? E para vocês que queiram trocar também, eu adoro conversar sobre isso, contribuir, construir esse caminho, esse espaço de diálogo, de troca. Quero agradecer você, ao Together for Peace, é um prazer imenso poder contribuir. Agradeço a paciência comigo. Não, foi brilhante. Não, eu acho que a gente poderia continuar a conversa por muitas horas, acredite. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Conta comigo sempre. Obrigada. E espero que a gente possa cada vez mais trazer luz para as nossas relações, porque vida é relacionamento. E se a gente vive relacionamentos com sentido, a gente vive uma vida com mais sentido. Então, e o caminho se faz caminhando. E a gente está aqui para tornar isso mais leve, mais fluido, mais prazeroso, nesse período tão desafiador que está sendo para todo mundo. Obrigada. Tudo pelo melhor. E eu quero aproveitar para convidar todos vocês que no dia 13 de setembro, a nossa 50 Happy Hour, às 15 horas, com o professor Pablo de Rezende Saturnino Braga, que vai nos presentear com uma apresentação sobre rupturas de ordens internacional e crise das democracias liberais. A gente se vê lá. Não perca, semana que vem. Até lá, gente. Muito obrigada.